Mas a primeira pergunta que eu gosto de fazer, aqui para todo convidado, é a seguinte. Dentro da sua perspectiva, qual é a finalidade da teologia para uma pessoa? Acho essa pergunta maravilhosa. A finalidade da teologia é, sobretudo, a gente conhecer o tanto que é possível saber sobre Deus, porque às vezes a gente usa a teologia para encaixotar Deus, para definir Deus. Deus não pode ser definido, Deus não pode ser encerrado pela nossa concepção. Paulo é muito assertivo quando em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, o nosso conhecimento é limitado. Aí a gente parte da ideia, então, eu não posso conhecer Deus pelo conhecimento, pela ciência. A nossa ciência é limitada. Assim, então, alcançaremos ele pela revelação. Mas Paulo diz, a nossa profecia também é limitada. O que conhecemos, conhecemos em parte. O que profetizamos, profetizamos também em parte. Deus não pode ser conhecido completamente, encerrado, definido, encaixotado, nem pelo nosso estudo e nem pela experiência mística. Nem a revelação que está ao nosso alcance pode encerrar Deus. E nem o estudo que está ao nosso alcance pode encerrar Deus. Então a teologia não pode, jamais, assim como a experiência mística, assim como os dons espirituais, assim como a revelação do Espírito Santo, e obviamente o teólogo ele não pode descartar isso, o poder do Espírito e a investigação, ele tem que andar junto. Lembra dos pré-reformistas, ora et labora. Então você tem que orar e elaborar, e trabalhar. A pesquisa, ela anda junto com a oração, com a devoção, com o aspecto místico que é no evangelho. Se a gente esvazia um dos dois, a gente está pregando qualquer outra coisa que não é evangelho. O evangelho, o místico sem a pesquisa, ele vira algo próximo do gnosticismo. A pesquisa sem o místico, ela é pura filosofia. Então, como a gente não quer nenhum desses dois extremos, a gente precisa estar nos dois, no avião de duas asas equilibradas. Só que a gente não pode jamais ter a pretensão de estudar a Bíblia para fazer teologia, para definir Deus em conceitos humanos. Mas a gente pode, talvez, fazer uma empreitada inversa, de definir quem nós somos a partir dos conceitos divinos. Então, Deus, ele quis se revelar até onde a gente pode alcançar. Se a gente não pode encerrar Deus a partir da lógica humana, a gente pode, pelo menos, tentar nos entender o nosso coração pela ótica divina, entendendo qual é a nossa origem. Então, eu gosto da teologia muito mais para... E aí, essa frase tem um contexto, tá? Porque pode ficar torta e fora de contexto. A teologia me serve hoje muito mais para que eu me conheça do que para que eu conheça Deus. Mas dentro de Confissões, o que Agostinho faz é olhar para si, contemplar a sua maldade e pensar, cara, não é possível que isso aqui é a realidade. Para ver quem eu sou. Deus santo. O todo dele, eu só verei, eu só contemplarei quando o que vier, quando o perfeito vier. No encerramento da obra. Aí eu vou entender o tapete virado ao contrário. Eu gosto da música do Stênio Márcios. Não é do seu tempo, Mas o Stênio Márcios tem uma música genialíssima, uma das melhores músicas da música brasileira, uma das melhores obras da música popular brasileira, que é o Tapeceiro. Ele diz, a minha vida é obra de tapeçaria. Mas quando você vê ele fazendo, é tudo meio torto, tudo meio... Você não entende a obra de um tapeceiro. Hoje a gente vive assim, a gente conhece traços desse tapete que estão sendo tecidos por uma obra de um tapeceiro e um artesão que tem um conhecimento muito além do que a gente pode alcançar. Então tudo que a gente consegue ver hoje são os traços, são os fios cruzados que para nós muitas vezes não faz nenhum sentido. É o máximo que a nossa profecia e que a nossa empreitada teológica e científica pode alcançar. Mas, a Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Então eu conhecerei como sou conhecido. O tapete vai estar completo. E aí, quando se vê pelo lado certo, tudo faz sentido. Muito bom, muito bom.